por acaso na minha mão um texto do Fabrício Carpinejada, não sei se vocês já ouviram falar dele, não é um texto espírita, mas depois que a gente começa a analisar, começa a ver o que está escrito nesse texto, a gente vê que ele é muito mais espírita do que qualquer outro. É um texto grande, então eu vou ler alguns trechinhos e a gente vai falando sobre ele, tá? O texto chama Todo Filho é Pai da Morte do Seu Pai. A gente olha assim, né? Gente, mas que coisa forte. Mas esse, até no título, é de extrema significado de caridade, de dedicação, de amor, de caridade. Mas nós vamos entender por quê. Aí eu vou ler um pedacinho aqui, tá? Feliz do filho que é pai do seu pai antes da morte, e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouco por dia. Então a gente vê, quando a gente é mais novo, a gente sempre ouve falar que um dia vai chegar a nossa vez de cuidar do pai, da mãe, de um tio, alguma coisa, né? Que chegou numa certa idade que não consegue dar conta da própria vida. Mas só quando a gente está passando esse momento é que a gente consegue enxergar esse momento. E assim, aí que está falando, gente, pra gente que cuida, é uma oportunidade muito grande. Às vezes a gente estressa, às vezes a gente se irrita, às vezes a gente enche o saco, mas é uma grande oportunidade que cada um tem na sua vida e pode ter para cuidar daquele que está precisando. Um dia até a Vera falou assim, uma mãe cuida de 6 filhos, mas um filho, mas não é assim, não é bem assim. Porque quando você tem filho, criança, a criança fez birra, você vai lá e coloca de castigo, ou se você quer ir para algum lugar e não tem como deixar, você pega aquela criança, coloca no carro e leva. Ou você pega alguém para arrumar, mas com o idoso não é assim. Se eu tenho um compromisso, eu não tenho como pegar aquele idoso, meu pai, ou minha sogra, e colocar dentro do carro e levar junto. A minha mãe, por exemplo, ela mora em Poços de Caldas e lá o trânsito está bem pesado já hoje em dia e ela vive atravessando a rua fora da faixa. E eu brinco com ela, mãe, é perigoso, não pode atravessar. Ela não está nem aí, é teimosa e atravessa fora da faixa mesmo. Se fosse um filho, eu ia pegar, da próxima vez que você atravessar fora da faixa, não vai sair mais de casa. E aí ele ia aprender. Mas como é que você faz isso com o idoso? Não sei, gente, mas a gente tem que aprender e a gente tem que dar conta e a gente tem que fazer com amor. Aí continuando aqui. Há uma quebra na história familiar, onde as idades se acumulam e se sobrepõem. E a ordem natural não tem sentido. É quando o filho se torna pai de seu pai. É quando o pai envelhece e começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa. Lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força nossa mão já não tem como se levantar sozinho. É quando aquele pai, outrora, firme e intransponível, enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para sair de seu lugar. É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, só geme, só procura onde é a porta e onde é a janela. E tudo é corredor, tudo é longe. É quando aquele pai, antes disposto do trabalhador, fracassa ao tirar sua própria roupa. E não lembrará seus remédios. E nós, como os filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida.
que nós seremos, nós somos. Aquela vida que nos gerou depende de nossa vida para morrer em paz. Todo filho é pai da morte do seu pai. Ou quem sabe, a velhice do pai e da mãe seja curiosamente nossa última gravidez. Gente, isso aqui é muito profundo, né? Então, às vezes até aquela pessoa, por exemplo, meu marido não teve filhos. Hoje ele está com 2 filhos. Ele está cuidando do pai e da mãe. E tudo aquilo que ele não fez na vida de cuidar, até educar mesmo, né? Porque tem que ficar ensinando as coisas, de educar, de ensinar, de ter paciência. Ele tá tendo 2 filhos. E a gente tem a minha mãe ainda para cuidar. Então lá em casa a gente brinca que nós temos 3 crianças agora. Então, e é a nossa última gravidez. Eu pari a minha mãe de novo, e ele que nunca teve filho agora está com 2 idosos para cuidar. E a gente vê assim que o idoso, gente, é aquela pessoa que um pai, por exemplo, um pai que foi sempre ativo, sempre responsável, sempre tomou conta de tudo. Agora ele se encontra num ponto em que ele não consegue mais fazer as coisas. Ele não consegue ir na feira, ele não consegue ir no supermercado fazer uma compra, ele não consegue nem no banco tirar aquele dinheirinho para trabalhar. E ele pede ajuda e a gente nem percebe que dentro dele, gente, aquilo é muito dolorido. É muito dolorido. Imagina uma pessoa que sempre foi ativa na vida, de repente precisar de um pai, de um filho ou de uma filha para ir fazer compra no supermercado, ou até mesmo aquele que está acamado precisa do filho para poder levar no banheiro. E a doutrina espírita, ela nos remete bastante isso, sabe? A doutrina espírita fala disso pra gente o tempo inteiro. Porque eu já falei, toda pessoa que veio aqui na frente já falou que antes da nossa entrada aqui nesse plano terrestre, é feito todo um planejamento lá no mundo espiritual. Então não é por acaso que eu vim na família que eu vim, não é por acaso que eu casei com o marido que eu casei, que hoje eu estou tendo que cuidar da minha sogra, sabe? Então tudo é muito bem planejado. Então se hoje em dia eu estou tendo que cuidar de 3 crianças, de 3 idosos, não é à toa. E é a minha chance que eu estou tendo hoje. Sei lá, eu não sei o que eu fiz na vida passada para esses 3, eu não sei se na vida passada eu magoei, eu fiz alguma coisa errada para eles, e é a forma de eu reparar isso, e é a forma, eu não sei se eles me fizeram alguma coisa, e é a forma de eu conseguir amar e perdoar essas pessoas. Então assim, hoje eu estou como filha deles. Mas na vida passada eu posso ter sido mãe, eu posso ter sido pai, na próxima vida eu posso vir como pai de novo, ou como mãe novamente. Então é tudo um entrelace muito grande, e que chega nesse momento em que a gente tem que cuidar, chega nesse momento em que a gente tem que inverter os papéis, é uma das grandes oportunidades que a gente tem nessa vida. É a oportunidade de resgatar tudo aquilo que ficou para trás. Porque a gente vai vivendo como filho e pai, filho e mãe, ao longo da nossa vida. Nós vamos de vez em quando num momento de estresse, num momento de, sei lá, de adversidade. Às vezes a gente fala uma palavra, às vezes mesmo sem querer, a gente fala uma palavra que para mim não significava nada, mas que para minha mãe, ela se magoou muito com o que eu falei. Às vezes, ao contrário, às vezes o filho é que tem uma rusga que, mas a minha mãe não foi uma boa mãe para mim. Então, a gente passa a vida criando situações que às vezes ficam guardadas no peito da gente, guardadas até no nosso inconsciente,
E é nesse momento aqui em que esses papéis invertem, é nesse momento em que nós passamos a ser cuidadores, que é a oportunidade de nós tirarmos tudo isso fora, jogar tudo fora. Sabe, porque você vê aquele seu pai, a sua mãe, tão frágil que é impossível não esquecer de toda mágoa, de todo rancor, porque você começa a cuidar daquela criatura com amor, com caridade. Aquele pai que era forte, que era rigoroso, ele se torna tão frágil, sabe? Fica igual uma criancinha. E você sente necessidade de amar, de cuidar. Esses dias, a minha sogra está passando pelo tratamento de sangue. Ela nunca foi grande, mas ela teve problema na coluna, então ela foi encurvando. Ela está pequenininha assim, magrinha. Aí esse dia ela faz tratamento de Sorocaba e a van não subia dentro da casa dela, na rampa da garagem, para poder ela entrar dentro da van. Meu marido pegando no colo assim, ó, parecendo um bebê. Gente, foi uma cena assim tão chocante, tão emocionante. Sabe quando o pai pega um bebezinho, uma criança, e coloca assim no peito? Sabe, coloca aqui junto do peito, junto do coração, e as peles ali, os corpos estão se tocando. Eu fico até arrepiada na hora que eu lembro disso, sabe? A hora que eu vi meu marido pegando a mãe assim no colo. Gente, é um amor, sabe? É uma dedicação. E ela nunca foi uma boa mãe, e agora ele está tendo a oportunidade de mostrar para ela que mesmo com tudo isso, ele está ali cuidando, ele está amando, e ela está se sentindo amada, ela está se sentindo protegida. Aí continuando. Uma das primeiras transformações acontece no banheiro. Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra no box do chuveiro. A barra é emblemática. A barra é simbólica. A barra é inaugurar um cotovelo das águas, porque o chuveiro, simples e refrescante, agora é um temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não podemos abandoná-los em nenhum momento. Inventaremos nossos braços nas paredes. A casa de quem cuida dos pais tem braços dos filhos pelas paredes. Então, o que está querendo dizer aqui? A gente não pode deixar o pai sozinho, o pai e a mãe. Mas a gente também não pode ficar lá o dia inteiro. Então, a gente não pode dar o braço para ele na hora de tomar um banho. A gente coloca ali aquela barra, que é a proteção para aquela criatura que está frágil. Aí, continuando. Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos. Envelhecer é subir a escada mesmo sem degraus. Seremos estranhos em nossas residências. Observaremos cada detalhe com pavor e desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, engenheiros frustrados. Como não previmos que os nossos pais adolescentes precisariam da gente, nos arrependeremos dos sofás, das estátuas, do acesso, do caracol, nos arrependeremos de cada obstáculo e tapete. Então, quando a gente tem uma criança em casa, a gente vai lá e coloca o negocinho na tomada para a criança não enfiar o dedo. A gente coloca o negocinho para arredondar a quina da mesa. Hoje em dia a gente tem que fazer isso com os pais, porque ele não tem reflexo, ele vai bater a perna, o quadril numa mesa, vai machucar e vai parar no hospital. A gente tem que tirar os tapetes do chão. Igual está falando aqui, aquela escada que era de caracol, não tem mais condições. Então, a gente começa a ter que pensar em tudo isso. E como eu falei para vocês, eu trouxe aqui esse texto para falar, para a gente ler aqui hoje, justamente
justamente porque ele tem um significado espírita, sem estar explícito, muito grande. Quando essa frase, todo filho é pai da morte do seu pai, é uma frase que fala de amor, responsabilidade, maturidade espiritual e missão de alma. Quando chega para mim, para eu cuidar da minha mãe e dos meus sogros, eu não sei, talvez seja essa a minha missão, talvez seja isso o que eu me programei para fazer quando eu chegasse na idade que eu estou hoje. Então, não podemos perder essa oportunidade. E aí ele fala, infeliz daquele que vai se despedir do pai só lá no enterro. Não tem jeito, gente. Em todas as famílias sempre vai ser um filho, mesmo que tivesse 6 filhos, é um que vai cuidar. Não é o nosso papel julgar os outros 5 que não estão cuidando. Então, se caiu para mim, eu vou fazer com amor. Eu tenho mais 2 irmãos, mas que moram longe. E se, por exemplo, você não fazer? Você fingir que cumpriu. Então, Não fica. Não fica, né? Isso que eu estava falando antes. Quando a gente vai reencarnar aqui na Terra, a gente tem todo um planejamento. Então, se chegou uma etapa da sua vida em que você caiu no seu colo para você cuidar da sua mãe, não é por acaso, porque lá antes de você vir para cá, isso já foi planejado. Você pode cuidar? Ótimo, se você cuidar, você está cumprindo aquilo que você se comprometeu. Sim. Agora você pode não cuidar. Tu pode deixar no asilo, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se não, porque aí tipo assim, ela do seu lado tá fazendo tudo, né? Então, aí você pode realmente não cuidar, mas aí, se era um compromisso que você tinha feito antes, você vai vir em outra vida, alguma outra forma você vai ter Pode que... pagar isso aí. A gente não é nem pagar, mas é assim, vai ter que ter alguma outra... Você está tendo uma oportunidade de resgatar agora. Se não você fizer agora, deixar para lá e descuidar, jogar para outra pessoa fazer, fica para outra vida. Então, assim, com todo respeito, eu não sei o que estava acontecendo aqui, eu acabei de chegar, só que eu sou muito curiosa, eu trabalhei muitos meses, né, lá no verão, na luz branca e azul, entendeu? Então eu falo assim, eu falo a respeito, tipo, aconteceu muitas vezes na minha vida, modo de falar. Aconteceu muitas vezes na minha vida e assim, eu queria conversar com a pessoa, só que eu não podia porque eu tinha que esconder aquilo. Eu tive que segurar. E foi consequência, por eles ter pedido aquilo, eu não quis. E eu fui vendo coisas acontecer. Então me deixou mais em choque. Pois eu acho assim que o importante é você ter a consciência livre e a hora que você for dormir em casa, sabe, você colocar a cabeça no travesseiro, você falar, eu fiz o que eu achei melhor. Eu fiz o que me foi instruído. Eu fiz aquilo que naquele momento era o melhor que eu poderia ter feito. E se eu agir desse jeito, naquele momento que eu fiz essa opção de agir desse jeito, foi porque era o que eu achei que Era o certo. Era o certo. Então, porque eu tenho certeza que você não fez nada com a intenção de errar. Você fez com a intenção de acertar. Você fez com a intenção de fazer aquilo que você foi instruída. Então, não tem culpa de nada, né? O importante é você saber que você, naquele momento, você fez tudo que você fez que estava no seu Tá vendo, alcance. criança? Médium. Se você vê o que ela fala... Então, continuando aqui, ó, ninguém nasce por acaso em uma família. Na questão 203 do Livro dos Espíritos, fala, os pais transmitem aos filhos apenas a vida corporal. A vida espiritual é independente. Mas, contudo, assim, a gente vê que isso aqui
ainda tem, a gente precisa acrescentar que a convivência familiar não é aleatória. O espírito retorna ao lar, onde terá a oportunidade de amar, reparar e servir. Cuidar dos pais na velhice não é o acaso, é um projeto reencarnatório. É isso que eu falei até agora, né? Então não é por acaso que a gente está cuidando dos nossos pais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, tem: honrai o vosso pai e vossa mãe. Mas aí, gente, não é só com palavras, mas com dedicação, cuidado e respeito. Os laços de família se estreitam pelas afeições que nascem das relações espirituais anteriores. Então, foi aquilo que eu falei. Nessa vida, eu estou sendo pai, eu estou sendo filha daqueles que eu estou cuidando. Pode ser que na vida passada eu fui pai deles, na próxima vida. Então, assim, a cada vida nossa aqui, a cada reencarnação, é um processo, é uma oportunidade de resgate, uma oportunidade de um reencontro, é uma oportunidade de nós repararmos ou de nós alimentarmos os sentimentos de amor, de afeto, de gratidão. Às vezes, em outra vida, eu fui muito ajudada por eles e agora é a minha vez. É uma forma de agradecimento por tudo que eles fizeram por mim. Todo respeito, como você falou. Tudo que aconteceu naquela vida você fez a respeito, certo? Uhum. Mas e se fosse ao contrário? Como assim? Tipo, se eu voltasse, mas ao contrário, não para te ajudar. Então, é tudo uma questão de opção, né? De maturidade. Tem tanta gente nesse mundo aqui que faz maldade, que não pensa no outro, não enxerga. Só vai ver a hora que arrepende. Mas aí já é tarde. Aí já é tarde demais. Mas a gente tem que prestar atenção que essa nossa vida aqui é sempre uma oportunidade de nos melhorar. Agora, nada é imposto, entendeu? Não tem ninguém te obrigando a você cuidar da sua menina. Não, mas assim, querendo ou não, você não precisa me obrigar. Eu sei que ela é minha e eu vou fazer. Mas você tem tanta mãe que não faz. Não, então, só que aí do meu caso é diferente. Daqui, Então. Eu mato e vou. Então, mas acontece que você tem essa maturidade. Aí já é dos. Aí tem aquelas que já deixam no hospital, que já assim. Né? E aqui, gente, quando a gente nasce, né? Quando a gente reencarna aqui, os pais estão junto com a gente para nos acolher, para nos receber nessa vida. Mas quando eles vão envelhecendo, o desencarnar é o retorno deles para a vida espiritual. E esse retorno deles para a vida espiritual, chega uma certa idade, eles já sabem que eles têm muito mais passado do que futuro. Eles já sabem que a qualquer momento eles podem partir, que a qualquer momento eles vão retornar para o mundo espiritual. Então, essa fase da vida deles, ela causa, eles sentem muito medo, eles sentem muita confusão, então eles ficam frágeis. Então, se eles sentem que tem um filho ou uma filha ali dando apoio, sabe? E no momento do desencarne vai ser muito mais fácil para eles. Então, eles têm que se sentir seguro. Se o idoso estiver seguro, estiver se sentindo amado, estiver se sentindo protegido, na hora desse desencarne dele vai ser mais tranquilo. Então, quando você cuida de um idoso, você também está cuidando do desencarne dele. Você também está preparando o melhor desencarne para aquela pessoa. Então, se você cuida, se você ama, como eu falei, ao longo da vida nós vamos criando atrito entre nós, né? Agora, chega no final da vida, eu estou ali cuidando, eu estou dando amor. Todas aquelas
aquelas mágoas que o pai sentia vão se desfazendo. Aquelas mágoas que ele sentia que alguma vez eu disse alguma coisa para minha mãe que ela ficou magoada, aí lá no final da vida eu estou dando tanto amor para ela, eu estou dando tanto carinho, que ela vai esquecendo das mágoas. Que ela tudo vai ficando mais tranquilo. Então, quando eu cuido, quando eu protejo, eu estou preparando a entrada dos nossos idosos de volta no mundo espiritual. E quando eles se sentem protegidos, acolhidos, amparados, essa volta para o mundo espiritual é muito mais tranquila. Porque eles não vão estar deixando para trás ressentimentos. Eles não vão estar deixando para trás rusgas. Eles não vão estar deixando para trás sentimentos ruins, porque foi tudo, estamos tudo resolvendo aqui nesse momento em que nós estamos cuidando deles. E aí, continuando. A vida que nos gerou depende da nossa vida para morrer em paz. Então, quando a gente cuida, a gente faz com que a passagem dos nossos idosos para o mundo espiritual seja mais tranquila, seja mais amena. Joana de Ângeles que falava: o amor não adiado é o único que cura. O amor adiado se transforma em culpa. Então, imagina aquele que viu seu pai, a sua mãe, no final da vida, teve a oportunidade para cuidar, e ela vai adiando: amanhã eu cuido, amanhã eu faço isso, amanhã eu vou lá. Coloca no asilo e você fala: amanhã eu vou lá visitar. Aí, de repente, não tem mais a mãe, vai sobrar no coração dessa pessoa culpa, né? Sim, mas assim, todo respeito, até o momento que ela tá ali do lado e a gente escuta tudo que tem que ouvir, a gente guarda pra gente, não foi pro asilo, não foi pra lá, e aí? Como é que fica depois? Como assim? Eu falo assim, a mãe tá ali do lado, a gente escuta tudo aquilo antes de levar pro asilo. Chegou no asilo, não quis ficar, a gente não deixou, certo? E aí como é que dorme? Como é que é? Sendo que a gente tentou. Então, mais uma vez, vamos fazer o que a gente pode. Vamos dar o nosso melhor. Sabe o que é importante? O importante é que depois que a sua mãe e seu pai desencarnar, você pensar assim: eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Só não fiz aquilo que eu não consegui. E a gente... Eu vou deixa eu falar para você. A minha sogra, ela veio do orfanato. Ela não conhece nem pai, nem mãe, e chegou com uma certa idade, ela foi adotada por dois irmãos, e aí então ela, na vida, ela nunca recebeu carinho. Nunca recebeu carinho. Então, ela não sabe dar carinho. Se eu não recebi carinho, eu não sei dar carinho. Como é que eu vou te dar um abraço se nunca ninguém me abraçou? Eu não sei qual que é a sensação de ganhar um abraço. Então, o meu marido e a minha cunhada foram criados assim, sem o carinho de mãe, sem atenção. Ela não ia nas festinhas de aniversário, ela não ia nas formaturas, ela não fazia questão nenhuma. Aí chegou o momento agora, ela não fazia nem questão de a gente ir na casa dela, sabe assim. Aí chegou o momento agora que ela está precisando da nossa ajuda. E nós estamos lá. Mesmo ela não dando carinho, mesmo ela... Só que assim, mesmo você sabendo toda a correria, vocês já estavam cientes de tudo, ela não. E você não deixou de acontecer. Justamente. Então, justamente. Aí agora, depois, na idade idosa, que ela está percebendo... Ela até já falou pra mim: eu nunca imaginava que vocês iriam cuidar de mim. Das mesmas pessoas que ela esperava, ela estava do lado dela. Exatamente. Então, assim, a gente não tem que... a gente deve dar, no sentido assim, de oferecer carinho, um abraço, mesmo sem ter recebido. Mesmo sem ter recebido. Mesmo que alguém
É muito difícil. Ó, Muito difícil, Com mas todo respeito, faz 4 meses que eu tô nisso aí. Eu tô então, aceitando sem revalidar, entendeu? então, Faz 4 meses, porque faz 3 anos que eu vim revalidando. então, aí você está no caminho. Você está no caminho. Por ela. Justamente. O que a gente não faz pelos nossos filhos? Por ela. Agora chegou um tempo de você fazer pela sua mãe, né? Aquela vida que nos gerou depende da nossa vida para morrer em paz. O desencarne é facilitado pelo amor presente. Foi aquilo tudo que eu já falei, né? Quando a gente dá amor, quando a gente dá atenção, quando a gente é dedicado, quando os nossos pais se sentem protegidos, o desencarne dele é mais fácil. O filho presente, ele dá segurança, ele dá permissão emocional para aquele pai partir em paz, né? Então, é bom a gente chegar pro pai e a mãe e falar: mãe, você, o pai, você fez o seu papel direitinho, obrigada, sabe? Porque daí eles vão partir em paz. Sim, eu respeito a respeito disso que tu tá falando. Aham. Mas e quando você fala essa palavra, tudo que você tá falando é mentira que você recebe? Finge que é verdade. Finge que é verdade. Não consigo. Mas Eu não consigo. um dia você vai conseguir. A gente tem que Uma fingir que é hora verdade. vai cair a ficha, eu tô ciente disso já. Então, uma hora, ou você vai conseguir olhar, sabe? Mas A é sua- a mesma coisa que eu estivesse pegando uma frutinha, amassando assim, e a pessoa do lado rindo de mim. Mas então, ó, olha pra sua filha. Não, aqui é outra Não, conversa. é outra Aí conversa. você já mexe no tigre aqui. Mas assim, ó, você deve cuidar do pai e da mãe como você cuida da sua filha. Você Igual vê meu pai e duas- minha mãe cuidam de mim? Não é igual. Faz a sua parte. Faz a A sua minha parte. parte é isso aqui, o resto Então, pra mim é. então, cuida dela com carinho e pronto. Muitos reencontros familiares só se resolvem no silêncio do cuidado. Sabe, às vezes você está magoada, às vezes está sentida com alguma coisa, fica quieta, baixa a cabeça e vai lá e cuida. Cuida com amor, faz um afago, que isso cobre 1 milhão de dores. E esse momento em que a gente está cuidando dos nossos idosos, é o momento em que a gente tem a oportunidade de despedir dos nossos pais uma vez, um pouquinho cada dia, né? Cada dia que você vai cuidando do seu pai, da sua mãe, é uma oportunidade que você está tendo de despedir dele. E ele vai deixar essa vida em paz. O Espiritismo nos convida a amar hoje, perdoar agora, e que essa renúncia do passado, essa renúncia das mágoas, essa renúncia das culpas que ficaram para trás é libertadora. Então, chegou o momento de você cuidar do seu pai e de sua mãe, cuida. Não importa o que ficou para trás, não importa se houve mágoas, não importa se foi uma boa mãe, se não foi uma boa mãe. O importante, o Espiritismo nos fala, o importante é amar hoje. Hoje eu estou tendo a oportunidade de cuidar de uma pessoa. Hoje eu estou tendo a oportunidade de transmitir amor, afeto e cuidado. Então nós devemos fazer o nosso melhor. E entender que os outros também fazem o seu melhor, que nem sempre para nós tá bom, mas é o melhor que os outros às vezes têm que fazer, né? Exatamente, é o que a Evelyn está falando. Cada um dá o que tem. Então, como eu estava falando da minha sogra, ela fez
o melhor que está ao alcance dela. Como é que ela poderia dar um abraço no filho se ela não sabe nem o que é um abraço, ela nunca recebeu um abraço na vida? Então a gente deve olhar para as pessoas como se fossem os nossos filhos, que são pessoas que ainda não aprenderam. As pessoas dão aquilo que podem dar. Às vezes elas falam coisas que pra gente, no momento, a gente se magoa, mas não, às vezes ela nem tinha aquela intenção. Ou se tivesse mesmo, gente, deixa pra lá. O que importa? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Aí a resposta é benevolência, indulgência e perdão. E essa despedida que a gente faz diariamente, quando a gente tem essa oportunidade de se despedir diariamente dos nossos entes, ela é menos dolorosa, é mais consciente e é espiritualmente libertadora. Quem ama bem não se despede no enterro, já se despediu em vida, com presença. Então é isso, gente, que eu tinha a falar para vocês hoje. Não é fácil cuidar dos nossos idosos, mas se você não acha difícil, seja egoísta. Por quê? Por que eu estou falando isso, seja egoísta? Olha para esse cuidar do seu pai, da sua mãe, como uma oportunidade para você. Tá, eu não gosto do meu pai e da minha mãe, então como eu gosto de mim, eu vou aproveitar essa oportunidade que está aparecendo aqui na minha vida. Não, sabe, cuida, não perca essa oportunidade de cuidar de alguém. Se apareceu essa tarefa para você, não é por acaso. Eu sei lá, eu acredito assim, que eu acho que cada um tem uma missão, vamos falar assim. Sim. Tipo, eu passei por 4 clínicas e tipo, eu fazia aquele pão, eu fazia isso, fazia as coisas para as meninas comer, sabe? E tipo, tudo ali no horário. E aí, tipo assim, eu vi o relógio, pô, o meu telefone não veio, minha menina não ligou. O que tá acontecendo? Só que eu falo assim, eu acho que quando você tem, querendo ou não, por mais difícil que esteja, pode ser a pior pessoa do mundo. Porque eu tava com a menina ali que pulou a cerca e foi embora. E eu tava tomando conta dela. A menina até fugiu. Porque, pô, não teve como, porque eu tinha que fazer um pão. Eu fazia aquele pão, sabe? Matava aquele pão. Aí o cara montou no carro, foi atrás dela, pegou ela de volta e voltou tudo como era. Então eu falo assim, sozinho a gente não consegue. Não. Só que se a gente deixar aquela fé de lado, a gente não vai colocar nenhum. É por isso que assim, eu tive 4 internação e no hoje eu tenho aqui do meu lado. O que eu quero, meu tesouro precioso. Então, minha menina, hoje ninguém resumindo a nossa vida. A hora que você estiver em dúvida, será que eu estou certa? Será que eu estou errada? Pensa em Jesus Cristo. Aconteceu isso. Se Cristo tivesse nessa situação que eu estou, o que ele faria? Então, eu tenho certeza que Cristo não guardava mágoa, não combatia o mal com o mal, não era para ele, não era dar lá, toma lá, dá cá. Então ele perdoava, ele tinha paciência, ele não se magoava. Porque esse processo de mágoa não é a pessoa, não é você que me magoa, sou eu que me magoo. Então, se você me falar qualquer coisa e eu olhar para você, não, deixa pra lá. Eu não vou pegar para mim, eu não vou me magoar por causa disso. Então, o resumo você está numa situação difícil e você não sabe o que fazer, pensa em Cristo. O que Cristo nos ensinou? O que Ele nos deixou para dizer, nessa situação, o que Ele faria?
e faz o que você acha que a tua consciência, de acordo com as leis divinas, deveria fazer. Isso, se isso você chegar à noite, conseguir colocar a cabeça no travesseiro e conseguir ficar em paz, tá beleza. Ó, é eu e ela. Hoje faz o que dela? Dia 12 agora faz 6 anos que conheci ela. Só que assim, ó, pra viver comigo assim, pra me conhecer, foi 3 anos, vamos falar, pra ela evoluir. Então, assim, o que eu escuto, sabe, é uma coisa que vem aqui dentro e que por ela eu faço qualquer coisa e por ela eu deixo de fazer também. Só que assim, ó, você sabe, é uma coisa que nasce assim com a gente e depois disso eu andei desandando aqui, ele me conheceu. E aí eu falei assim, ó, sabe, eu falei, pô, eu não quero mais essa vida. Tentei suicídio, eu falei, não, e como é que vai ser dela? Já pensou se você tivesse conseguido? Não consegui, eu não Aí consegui. tá bem. E uma dessas que eu não sei nadar, eu pulei do pontilhão com uma bolsa de paralelepípedo cheio, para não subir. Ela estourou no meio do caminho. Foi. Ainda bem, né? Aí, Ainda bem. olha aqui. Olha aí. Você está aqui hoje tendo a oportunidade. Eu agradeço, eu tive muita vergonha e eu tentei, eu intimei ele assim devagarzinho, sabe? Mas assim, eu andei correndo porque eu tinha medo do que eu ia escutar, mas tô aqui. Então eu acredito. Aí, E que o bom que você veio. O Daniel, sabe? O Daniel ajudou muito, falou, Fer, você vai sentar lá e ficar quieta. Aí ele não brigou com você, né? Não. Aí eu falei, eu preciso. Sabe quando você fala assim, ó, não aguento mais. Tipo, você se esconde dentro da sua casa, tipo, no banheiro, você pode pôr qualquer corrente ali embaixo da tua. Então hoje eu tô livre e olha o que eu tenho aqui dentro. A coisa mais preciosa desse mundo, né? E um dia ela vai cuidar de você. É mais? Porque vai Nossa chegar um dia Senhora. que você não vai dar conta de você Nossa mesmo. Senhora, tá escutando? Tá escutando, né? E ela vai cuidar de você um dia. Ela já faz isso. Então, gente, vamos terminar essa primeira parte da nossa reunião de hoje. Vamos permanecer em silêncio com os pensamentos elevados a Jesus Cristo, a Deus, nosso Criador, e pedindo que essa espiritualidade que aqui já está presente possa derramar e possa curar tudo aquilo que ainda nós temos que sanar nas nossas vidas, que a espiritualidade, que nós consigamos acessar o que a espiritualidade veio nos trazer para a gente. Gente, obrigada pela atenção. Eu já ia fazer o encerramento, não era a minha parte. Dia, você. Vai, chega. Eu viajei. Eu estava adorando a oração. Agora, depois de tudo que a Tati falou, é só, né, a gente serenar os corações, continuar nessa energia que está, nessa vibração, e pedir proteção para os trabalhos que continuam, pedir que a gente saia daqui melhores do que aqui chegamos, e agradecer a Deus por estarmos aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, dos males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós